Esta noite, nos reunimos para invocar o espírito e o poder de nossa deusa bruxa Ashura. Ashura, ouça o nosso clamor. É você, Satanás? Fala galera, ao longo da história, rumores de encontros secretos, rituais ocultos e poderosos covens de bruxas trouxeram medo e mistério a comunidades inteiras. Mas e se eu te contasse que alguns desses covens realmente existiram? Nesse vídeo vamos explorar as histórias sombrias e reais de covens de bruxas. Desde as cruéis caças às bruxas na Alemanha até os enigmáticos julgamentos na Inglaterra. E além revelaremos segredos que ficaram escondidos por séculos. Pronto para mergulhar nas páginas ocultas da história das bruxas que tentaram apagar? Fique por aqui, se você, é claro, tiver coragem de continuar. No nosso número 10 de hoje, vamos falar das bruxas de Abiquiu. Na década de 1760, essa vila remota no Novo México se transformou no inesperado cenário de julgamentos de bruxas, onde mulheres indígenas foram acusadas de formar um coven. Essas mulheres eram respeitadas pelo seu conhecimento profundo em remédios naturais e práticas de cura locais. Mas, de repente, esse saber ancestral foi visto como algo muito mais sombrio. Enraizadas na espiritualidade indígena, suas práticas entraram em choque com o fervor religioso dos colonos espanhóis, que começaram a enxergar a feitiçaria onde só havia cura. Durante julgamentos, o que antes era reverenciado como sabedoria virou motivo de pavor, e suas técnicas de cura foram interpretadas como atos de magia negra. Mas essas acusações iam além do medo de magia, refletiam um conflito cultural entre as tradições indígenas e a visão limitada dos colonizadores. Dá para imaginar como o medo e a suspeita podem transformar algo tão positivo como a cura em uma prática mal interpretada de feitiçaria sombria? No nosso número 9, imagina só, estamos falando do coven da família Pappenheim. Lá pelos anos 1600, a Alemanha estava em pleno furacão das caças às bruxas, que varreram a Europa. E a história dessa família é daquelas que arrepiam até hoje. Acusados de fazer parte de um grupo de bruxas, os Pappenheims passaram por coisas terríveis, os famosos julgamentos de bruxas da Baviera. Foram torturados de formas inimagináveis, forçados a confessar absurdos como pactos com o diabo e feitiçaria. E, para piorar, a execução deles foi chocante e pública, mostrando como o medo e a superstição podem rapidamente virar um pesadelo coletivo. O destino da família Pappenheim é um lembrete sinistro de como a histeria daquela época levou à morte de muita gente inocente. E agora, no número 8, vamos falar do famoso coven das bruxas de Zugarramurdi. Em 1610, essa cidadezinha tranquila, na região basca da Espanha, virou o centro de uma das caças às bruxas mais aterrorizantes do país. As bruxas de lá foram acusadas de formar um grande coven, que se reunia em misteriosas cavernas nos arredores para realizar rituais sombrios e prestar adoração a ninguém menos que o próprio Satanás. Essas cavernas, já envoltas em lendas e superstições, eram consideradas o cenário de encontros selvagens, onde as bruxas supostamente voavam à noite e faziam pactos com o diabo. Quando a Inquisição espanhola ouviu esses boatos, iniciou uma investigação, que resultou em um julgamento implacável. Muitas mulheres foram presas ou executadas, e seu coven se tornou lendário. Até hoje, essas cavernas têm uma reputação sinistra, e a história das bruxas de Zugarramurdi continua a assombrar a imaginação da região. E você? Teria a coragem de visitar um lugar que dizem foi o ponto de encontro das bruxas por séculos? Deixa aqui embaixo. Eu acho que deixo passar esse passeio. E agora, em sétimo, temos as famosas bruxas de Biddle. Lá em 1612, um vilarejo bem pequeno em Lancashire, na Inglaterra, virou palco de um dos julgamentos de bruxas mais conhecidos da história britânica. Foi o caso das bruxas de Biddle, onde 12 pessoas, a maioria mulheres, foram acusadas de fazer parte de um coven sinistro. As acusações? Desde lançar maldições até fazer magia negra e se aliar com forças do mal. Supostamente, elas eram culpadas de tudo, de matar gado com feitiços até provocar mortes humanas por bruxaria. Esse julgamento virou um verdadeiro show de horror, cheio de medo e superstição. No final, 10 delas foram declaradas culpadas e enforcadas. A história das bruxas de Biddle ainda deixa muita gente arrepiada, misturando lendas folclóricas com eventos históricos reais. Quantas pessoas inocentes foram pegas nessa onda de medo, né? No nosso número 6 de hoje, vamos falar do Coven de Salem. Em 1692, essa pequena comunidade puritana de Massachusetts foi tomada pelo medo e paranoia, dando início a um dos capítulos mais sombrios da história americana, os julgamentos das bruxas de Salem. As acusações de feitiçaria se espalharam como fogo, e logo dezenas de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas de participar de covens secretos e fazer pactos com o diabo. A ideia de bruxas se reunindo à noite, lançando feitiços e adorando Satanás, virou uma verdadeira obsessão.
No meio dessa loucura, 20 pessoas acabaram sendo executadas, e muitas outras tiveram suas vidas destruídas por acusações sem fundamento. O mais curioso é que nunca houve provas concretas desses covens ou rituais sinistros, mas o medo foi mais que suficiente para causar um estrago enorme. Os julgamentos de Salem são um lembrete poderoso de como a histeria coletiva pode ser perigosa, e continuam assombrando a imaginação de gerações que tentam entender o que realmente levou a tudo aquilo. Em quinto, temos o coven de Bideford. Em 1682, a tranquila cidade de Bideford, em Devon, Inglaterra, viu-se no centro de um dos últimos julgamentos de bruxas do país. 3 mulheres, Temperance Lloyd, Susanna Edwards e Mary Trumbull, foram acusadas de fazer parte de um coven e usar feitiçaria para espalhar doenças e provocar mortes na comunidade. A suspeita, alimentada pelo medo e superstição da época, rapidamente se transformou em acusações de magia negra. Mesmo com evidências bastante fracas, as 3 mulheres foram condenadas por feitiçaria e enforcadas, sendo as últimas pessoas na Inglaterra conhecidas por terem sido executadas por esse crime. Esse caso ainda é um dos raros exemplos de um suposto coven sendo legalmente processado no país, e continua sendo uma história sombria da luta entre superstição e justiça. Em quarto lugar, nos séculos XVI e XVII, na Itália, existia um grupo bem intrigante chamado Benandanti. Eles afirmavam ter poderes especiais e se viam como protetores, defendendo suas comunidades contra as bruxas. O mais curioso é que eles participavam de rituais bem peculiares, entrando em transe e até dizendo que viviam experiências fora do corpo, onde lutavam contra forças malignas no plano espiritual. Para os Benandanti, essas batalhas eram sagradas e eles acreditavam estar do lado do bem. Mas a Igreja Católica não via as coisas bem desse jeito. Com suas práticas incomuns, em vez de serem reconhecidos como heróis, acabaram sendo acusados de magia negra. A Igreja começou a suspeitar que eles faziam parte de um coven de bruxas, e vários Benandanti acabaram julgados por feitiçaria. O que começou como uma luta contra as bruxas se transformou em uma confusão, onde até as boas intenções ficaram perdidas em meio ao medo e à superstição. A história dos Benandanti é um exemplo claro de como naquela época o bem e o mal podiam facilmente se misturar aos olhos das pessoas. E o nosso terceiro lugar de hoje temos os aterrorizantes julgamentos das bruxas de Torsaker. Em 1675, na tranquila província sueca de Angermanland, um dos episódios mais brutais e devastadores de caça às bruxas na Europa começou. Durante esse período, 71 pessoas, entre homens e mulheres, foram acusadas de fazer parte de um coven e de realizar rituais satânicos. As acusações focavam principalmente na crença de que essas bruxas estavam sequestrando crianças e levando-as para a lendária ilha de Blácula, ou Monte Azul, onde supostamente serviam ao diabo. O pânico tomou conta da comunidade, levando à decapitação e queima em massa dos acusados. O caso de Torsaker se destaca pela sua brutalidade e pela escala dos julgamentos, deixando uma cicatriz profunda na história sueca, e o legado desse horror ainda é sentido até hoje. E no nosso top 2 de hoje vamos falar dos terríveis julgamentos de Wurzburg e Bamberg, entre 1626 e 1631. Essa cidade, do Sacro Império Romano, foram tomadas por uma das mais assustadoras caças às bruxas da história europeia. Nesse período, mais de 1000 pessoas foram acusadas de fazer parte de um coven, envolvido em rituais demoníacos, incluindo até membros importantes da sociedade. A histeria se espalhou como fogo, com acusações surgindo a todo momento e execuções se tornando algo quase comum. A mistura de instabilidade política, conflitos religiosos e medo da fome criou um cenário perfeito para o pânico e a desconfiança. Famílias inteiras foram apanhadas nessa loucura, e muitas das pessoas inocentes foram condenadas à morte em execuções brutais, muitas vezes sendo queimadas. A escala e a violência de julgamentos são um exemplo claro de como o medo do sobrenatural pode causar uma perseguição em massa. Ninguém estava salvo do fogo da suspeita, mostrando o quanto o medo e a paranoia podem tomar conta de uma sociedade. E, finalmente, no nosso número 1, temos o coven de Isabel Goldie. Em 1662, essa mulher escocesa fez uma das confissões mais incríveis e detalhadas de feitiçaria que já se ouviu falar. E o mais surpreendente, tudo de forma voluntária, sem uso de tortura, o que era bem incomum para a época. Isabel contou que fazia parte de um coven, que se reunia regularmente para lançar feitiços, se transformar em animais e até ter encontros com o diabo. Ela escreveu com detalhes voar em vassouras e participar de rituais sobrenaturais, que pareciam saídos direto das histórias em quadrinho. O que torna o caso dela tão único é o nível de detalhe e imaginação nas suas confissões, muito além do que qualquer outro acusado de feitiçaria já havia relatado. Curiosamente, não há registros da execução de Isabel, o que torna seu destino um mistério até hoje.
Imagina só como suas confissões devem ter deixado o público da época fascinado e ao mesmo tempo completamente aterrorizados. A história de Isabel Gould continua sendo uma das mais fascinantes e perturbadoras janelas para o mundo dos julgamentos de bruxas, onde realidade e superstição se misturavam de formas assustadoras. Agora que você conhece essas histórias assustadoras, fica a pergunta: quantos outros corvos ficaram perdidos no tempo, ocultos pelas sombras da história? Será que a bruxaria realmente desapareceu ou ainda está à espreita, longe dos olhos curiosos? O que você acha? Acredita que esses julgamentos foram pura paranoia ou havia algo mais por trás disso tudo? Deixe suas opiniões nos comentários, lembrando que eu respondo a todos eles. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para fazer parte da nossa família. Deixe seu like que ajuda muito e contribui muito para o crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu!